Os números não mentem e faladores de dinheiro, eu vou te apresentar agora neste vídeo alguns fundos imobiliários mais antigos que a gente tem na Bolsa de Valores e vou te mostrar também quanto que você teria caso você tivesse começado a investir no início desses fundos imobiliários e vou te mostrar também quanto que você teria recebido de dividendos de cada fundo imobiliário. Eu separei fundos imobiliários de segmentos, de setores diferentes para a gente não ficar falando do mesmo setor, do mesmo segmento. E por fim eu quero te lembrar uma coisa, não compre e nem venda nenhum desses fundos imobiliários só porque eu estou te mostrando aqui, tá? É importante você estudar, analisar, veja se está dentro ali da sua estratégia, até porque a gente vai trazer um histórico do passado e a gente não consegue saber como é que vai ser o desempenho desses fundos imobiliários no futuro. A gente vai trazer os dados que a gente tem no presente momento. Então, quando você for investir o seu dinheiro, estude bem, pesquise bem qual fundo imobiliário você vai investir. Eu sou o Cris aqui do canal, se você ainda não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo. Então, bora lá ver qual é o fundo imobiliário, um dos fundos imobiliários mais antigos que a gente tem na Bolsa de Valores. E eu estou falando do fundo Europar, sob o código EURO11. O fundo de investimento imobiliário, o Europar, sob o código EURO11, ele foi constituído, ele nasceu aí em dezembro de 2002, tendo como o objetivo investir em imóveis comerciais e imóveis industriais destinado à sua locação. Esse fundo ele é do segmento logístico e o público-alvo dele é os investidores em geral, ou seja, qualquer pessoa, tanto investidores qualificados como investidores comuns, conseguem investir nesse fundo imobiliário. Só que se você tivesse pego lá desde o início, né, tivesse comprado cotas desde do seu IPO, se você não sabe muito bem o que é o IPO, de uma forma muito resumida, de uma forma muito simples, o IPO é quando as cotas, ou pode ser em ações também, tá? Elas começam a ser negociadas na Bolsa de Valores. Então, no primeiro momento que ela é negociada através do IPO. Então, se você tivesse pego o Euro 11 no IPO, você teria pago por cada cota R$100. Para a gente fazer uma simulação, vamos simular o seguinte, que você, né, vamos supor que você comprou 100 cotas do Euro 11, né, lá no início de no comecinho de 2003, né, porque foi constituído em dezembro de 2002 e no início você fez ali a sua aquisição de 100 cotas a R$100, logo você fez um investimento inicial de R$10.000. Então, para a gente simular bem, primeiro eu vou fazer um levantamento dos dividendos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vai aparecer para você, neste exato momento, um gráfico em que eu mostro aqui os dividendos de cada mês dos respectivos anos. Se você for pegar aí desde o seu surgimento, né, tem quase 20 anos de idade, esse fundo imobiliário, você pode verificar que pagou dividendo regularmente, mensalmente, você consegue ver uma linha extensa dos meses que pagou regularmente. Só que se você apurar o valor inteiro desde a sua constituição, a gente tem aí um dividendos por cota desde o IPO no valor de R$ 277,85. E agora é que vem um fator importante. O tempo é maravilhoso nos nossos investimentos. Às vezes a gente quer resultado rápido, mas no longo prazo os resultados eles sempre chegam, eles sempre vêm. Só que aqui, nesse cálculo nosso, nessa nossa simulação, eu não estou levando em consideração o efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve? Pegar os dividendos e comprar mais cotas. Então eu não estou fazendo isso nesse cálculo. Ele é um cálculo mais simples, tá? Como se uma pessoa tivesse comprado 100 cotas e está segurando pelo resto da vida e nem pretende comprar mais e nem também vender. Mas assim, na minha estratégia de investimento eu faço o efeito bola de neve. Pego os dividendos e compro mais cotas. Mas vamos lá, se a pessoa tivesse comprado, né, se tivesse continuado com as suas 100 cotas e a gente multiplicar por R$ 277,85, a pessoa teria recebido só de dividendos R$ 27.785 durante todo esse período. Veja que só de dividendos é mais que o dobro, é quase o triplo do valor que a pessoa investiu inicialmente. Mas calma que não para por aí, até porque a gente precisa ver quanto que está a cota neste exato momento e se essas cotas se valorizaram. No momento deste vídeo, esse mesmo fundo imobiliário, o Euro 11, está sendo negociado no valor de R$ 218.
Então isso significa o seguinte, vamos supor agora que a pessoa desejou vender. Ela fala, tô quase 20 anos com essas cotas desses fundos imobiliários, eu vou vender então hoje as minhas cotas. Então nesse exato momento, se ela pagou R$100 por cada cota, se ela pegar 100 cotas e multiplicar pelo valor atual de 218, a gente tem aí um valor de R$21.800. Veja que nesse período, além dos dividendos que a pessoa recebeu, teve também a valorização das suas cotas, já que ela pagou R$100 lá atrás e vai vender a R$218. Se a gente pegar e somar tudo isso, aqueles R$10.000 que foi o capital inicial investido pela pessoa, hoje estaria em torno de R$49.580. Estamos falando aí de uma valorização de pelo menos 395%. Olha, veja que o fator tempo é um elemento muito importante nos nossos investimentos. Eu aqui nos vídeos eu sempre declaro abertamente para vocês que eu sou um investidor de longo prazo. Eu penso nos meus investimentos daqui a 10, 15, 20 anos, principalmente alguns fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Mas deixa aqui nos comentários se você também é um investidor de longo prazo ou se você é um investidor impaciente, e deixa também o que você achou dessa valorização e o que você achou dos dividendos desse fundo imobiliário Euro 11. Eu sinceramente fiquei muito surpreso quando fui fazer esses cálculos aqui para simular, e antes de eu trazer o segundo fundo imobiliário para a gente simular, que é mais surpreendente ainda, eu quero saber de você se você está gostando desse vídeo. Não esqueça de deixar um like aqui no canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, me acompanhe também nas redes sociais e ative o sino para ser notificado. Caso você goste desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários uma parte 2, querendo uma parte 2, que eu trago outros fundos imobiliários e faço também essa simulação. Esse segundo fundo imobiliário que eu vou te trazer aqui também me surpreendeu bastante positivamente na hora que eu estou fazendo os cálculos aqui da simulação, que é um fundo do segmento de shopping center, que eu estou falando do fundo ABCP11. O objetivo desse fundo é justamente explorar comercialmente o Grande Plaza Shopping, onde possui aí uma participação de 98% no empreendimento. Esse shopping fica localizado aí na cidade de Santo André, então se você é de Santo André, provavelmente você conhece aí esse shopping. Quem é o dono é esse fundo imobiliário, o ABCP11. O fundo ele começou aí as suas atividades em março de 2004, ou seja, também está muito perto, né, de completar 20 anos de idade. Ali no seu IPO, né, quando as suas cotas começou a ser negociado na Bolsa de Valores, foi inicialmente no valor de R$18,50. Então, para a gente calcular, vamos supor ainda, vamos continuar nas 100 cotas. Então, se ao invés de você, naquela época, ao invés de tivesse investido no Euro 11, você estava com pouca quantia, você decide então investir em 100 cotas do ABCP11 e aí teria pago nessas 100 cotas ali no IPO em 2004 um valor de R$1.850. Então, para a gente verificar melhor a nossa simulação, vamos primeiro ver os dividendos, quanto que esse fundo imobiliário pagou nesses quase 20 anos de dividendos. Eu vou deixar na descrição também o link caso você queira consultar um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Mas se a gente for pegar nesses quase 20 anos, o fundo imobiliário mensalmente pagou dividendo. A gente consegue ver que alguns meses pagou muito mais, geralmente meses de festa, dezembro, são os momentos de pico, né, nos fundos imobiliários de shopping, porque as pessoas estão gastando um pouco mais. Mas se a gente for pegar ali em 2020, a gente consegue ver que tem um buraco ali nos dividendos. Isso significa que teve uns 2 ou 3 meses ali que o fundo não conseguiu pagar dividendos, porque acredito que não teve lucro, por causa que tudo estava fechado, né? O segmento em geral ficou fechado, os comércios ficaram fechados ali em 2020, mas agora a gente consegue verificar que está pagando os dividendos normalmente. Se a gente somar aqui o histórico inteiro dos dividendos desde o surgimento do fundo, desde 2004, a gente tem aí por cota o valor de R$ 65,59. Então, como cada cota pagou nesse período inteiro R$ 65,59, para a gente fazer o cálculo e apurar exatamente quanto que a pessoa teria recebido no valor inteiro de dividendos, a gente pega essas 100 cotas e multiplica
pelo valor que pagou. Assim, a pessoa teria recebido só de dividendos o valor de R$ 6.559. Isso significa que já tinha recuperado há muito tempo aquele capital inicial investido, porque lembra, se a pessoa tivesse comprado no IPO, teria pago cerca de 1.850, só que só de dividendos já teria recebido mais de R$ 6.000 nesses quase 20 anos de investimento. Então veja que o tempo é um elemento, é um fator importantíssimo nos nossos investimentos. Quanto antes você começar, quanto antes eu começar, melhor é, tanto para mim, tanto para você. Lógico que nunca é tarde para começar, existem algumas pessoas que estão mais velhas que as outras, isso é verdade. Mas quanto antes você se programar e começar a investir, o fator tempo vai fazer o trabalho para você. E agora a gente precisa ver também que a pessoa recebeu R$ 6.000 de dividendos, mais de R$ 6.000 de dividendos, e ela também tem as 100 cotas. E agora a gente vai ver a valorização desse fundo imobiliário. Nesse exato momento, né, as cotas desse fundo imobiliário está sendo negociado aí no valor de R$ 74,67. Como a pessoa tinha 100 cotas, é só a gente pegar e multiplicar, né, 100 cotas por 74,67 e ela vai ter um valor aí de R$ 7.467. Então, se a gente somar tudo isso, somar os dividendos que a pessoa recebeu, mais a valorização, isso porque eu não estou colocando o efeito bola de neve, que é justamente ficar comprando mais cota, tá? Eu não estou colocando isso no cálculo. Pelo contrário, a gente está falando de uma pessoa que comprou lá no início, no IPO, e não fez mais nada. Ela comprou 100 cotas e ficou e está com as cotas até hoje. Caso a pessoa tivesse feito isso no longo prazo, investido pensando no longo prazo, nesses quase 20 anos, os R$ 1.850 que a pessoa investiu ali, o capital inicial investido, ela teria hoje cerca de R$ 14.026. Se você já tinha gostado da valorização lá de quase 400% do fundo Euro 11, você com certeza nesse ficaria até mais feliz, porque a gente está falando de uma valorização de pelo menos 658% nesse período de quase 20 anos. Então veja novamente que o fator tempo é muito importante nos nossos investimentos. Então basta a gente ter a constância, né? A gente precisa se dedicar e investir todos os meses, seja na renda fixa ou seja na renda variável, a gente investe todos os meses e deixa que o tempo vai fazer o trabalho dele sozinho. Mas agora eu quero saber de você. Você teria paciência de deixar o seu dinheiro ali investido durante 20 anos ou você é um investidor impaciente que não quer saber de negócio de longo prazo nem nada? Deixa também nos comentários qual é a sua opinião. Se você acha que vale a pena investir em fundos imobiliários pensando no longo prazo, pensando nos dividendos, pensando numa possível valorização, ou fundos imobiliários é uma furada, não vale a pena, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse assunto. Se você quiser também uma parte 2 desse vídeo que eu trago agora, que eu posso trazer outros fundos imobiliários para fazer essa mesma comparação, deixa aqui nos comentários que quer uma parte 2, que eu prometo providenciar o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça também, se você não é inscrito, de se inscrever e me acompanhar nas minhas redes sociais e ativa o sino aí também para ser notificado toda vez que eu publicar vídeo novo. Foi um prazer ter você aqui novamente e eu aguardo você então nos próximos vídeos. Muito obrigado.